Show de bola, galera entrando aí. Mais uma live aqui. E hoje o assunto tá legal, um assunto muito bacana, viu? Vamos falar sobre estratégias para receber a taxa de ocupação, que todo mundo sabe que é uma baita de uma estratégia para acelerar a desocupação, mas com expertise dá para receber, inclusive, e aumentar a lucratividade da operação, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixar só um recadinho aqui para vocês. Marcela já está entrando, hoje a live é com a Marcela. Nós vamos falar sobre taxa de ocupação, tá? Antes eu quero só deixar um convite aqui para vocês. Quem puder, quem estiver por Belo Horizonte ou quem conseguir vir, pegar o carro, vir para cá, reserve os dias 17 e 18 de agosto, de abril, semana que vem, mais conhecido como semana que vem, para estar conosco aqui na imersão de assessoria, tá? Vamos estar eu, Pedro, Pierre, Marcela, grandes nomes ali também, arrematantes seriais, que vão estar aqui para a gente falar de um assunto que é muito importante para a estruturação de um negócio, tá? Que é a criação de renda recorrente, né? E as imersões, elas são preparadas, conteúdos preparados para que você saia de lá com o seu negócio estruturado, né? Que você entenda como estruturar esse negócio na prática, né? Então, 17 e 18, semana que vem, sexta e sábado, nós vamos ter aqui a imersão de assessoria, como sair. Você vai sair, inclusive vai ter a possibilidade de você sair com a sua primeira assessoria, com o seu primeiro cheque. E naturalmente com um negócio já estruturado na sua cabeça para que você possa ganhar dinheiro nesse mercado mesmo sem ter dinheiro, tá bom? É de abril, tá? Semana que vem. Imersão semana que vem aqui em Belo Horizonte. Só sobre assessoria. Quem tiver por aqui, ó, digita aqui, ó, imersão. Vai ser conteúdo de primeira, conexões muito legais. Eu, Pedro, Pierre, Marcela, João Henrique vai estar na área. Muitos arrematantes aqui, seriais, inclusive o Paulo que está aí, vai estar aqui. Tem muita gente legal. E eu tenho certeza que você vai, além de sair com conexões reais, presencialmente, você ainda vai aprender muita coisa legal e vai poder, quem sabe, sair até com sua primeira assessoria, tá? Você que nunca fez assessoria, você vai ter a possibilidade de sair com a sua primeira assessoria lá do evento. Então você vai sair já com o cheque, recebendo a sua primeira assessoria, tá bom? Então conteúdo de primeira para vocês, quem puder estar conosco, digita aqui, ó, imersão, garanta seu ingresso, já estamos com os últimos ingressos, garanta o seu ingresso, esteja conosco e eu tenho certeza que vai ser um evento espetacular. O Fabrício está aí, ó. Essa semana foi 2 assessorias, 40 mil de comissão. Espetacular, Fabrício. Parabéns, viu? Deixa eu colocar aqui, ver se a Marcela já está na área. Fernandão tá presencialmente, uma virada de jogo. Tamo junto, galera. Deixa eu ver se a Marcela está na área. Vocês estão me escutando, beleza? Eu tive que entrar com outro celular aqui, que o meu celular, eu não sei o que aconteceu. Esse celular aqui, ó, ele tá com problema no áudio. Depois vou ter que levar lá na assistência da Apple lá para ver o que aconteceu. Eu tô com outro aqui, eu não sei se tá bom para escutar, enfim. Tá perfeito, Roberto. Me avisa aí, beleza? Tá tudo certo, né? Tá tudo perfeito. Seja bem-vinda, Marcela. Hoje Marcela tá substituindo o Fernando aqui no papo de leilão de domingo, né? Normalmente eu tô aqui com o Fernando, mas mantendo com certeza o mesmo nível aqui, porque ela já está com um caso aqui que é sensacional e que vai trazer bastante aprendizado para vocês. Então, se preparem aí que vem bastante conteúdo hoje e semana que vem, né, Marcela? Semana que vem, imersão dia 17 e 18, aqui em Belo Horizonte, presencial, um evento com muita conexão. Você vai estar aqui, eu, Pedro, Pierre, João Henrique, grandes arrematantes que hoje já fazem assessoria, né? Eu falei do Paulo aqui, tem vários outros, né? Não vou nem começar a citar nome aqui, não. Tem grandes arrematantes que vão estar aqui, então estamos muito ansiosos, né, Marcelo? Nossa, demais. Eu tava falando hoje pro meu marido que a gente começou a semana, domingo é o primeiro dia da semana, já tô ansiosíssima com a semana que vem, porque é muita coisa legal. A gente fechando o cronograma semana passada, e é legal, né, Renan? Porque a gente traz uma bagagem muito grande, principalmente o ecossistema do jeito que ele está estruturado.
é resultado todo dia. Acabei de postar aqui que a galera tá boletando até no domingo. Todo dia é dia de pegar imóvel, de imprimir dinheiro. E é isso que a gente vai mostrar pra galera. Como é que é possível você ganhar dinheiro no mercado de assessoria e jogo real, né? Porque muita gente fica falando de parte técnica, de posicionamento e tudo mais. Não, a gente vai ensinar a galera a imprimir dinheiro, inclusive saindo com a possibilidade da primeira assessoria lá em loco no dia 17 e 18. Então, assim, quem quer trabalhar com assessoria, tem essa vontade, tá numa fase do momento financeiro, capital alocado, você é um arrematante que já está com capital alocado, precisa se estruturar financeiramente de novo, não pode perder, porque lá a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz isso, como é que a galera está imprimindo dinheiro, porque assim, todo dia é dia de sair, tem dias que sai 3, 4 arrematações no mesmo dia aqui no ecossistema, então tá demais, vai ser muito bacana, Renan. Exatamente, você falou uma coisa legal, né? Quando você vai pensar em negócio, e a gente vai falar muito sobre isso, tá? Sobre estruturação de negócio, né? E toda vez que a gente fala de estruturação de negócio, a gente precisa pensar no crescimento do negócio, do faturamento, mas também no fluxo de caixa. Sim. E a assessoria, ela entra como uma parte muito importante na manutenção do fluxo de caixa enquanto você cresce seu patrimônio com boas aquisições com capital próprio, né? Então, a assessoria, ela vem para injetar mais capital, para poder propiciar que você faça as suas aquisições e acumule patrimônio, mas com um fluxo de caixa saudável, né? Então, vai ser muito legal porque a gente vai falar de estruturação de negócio. Vamos falar sobre como estruturar seu negócio, quais os pilares que você tem que ficar atento, os nichos, como que você encontra oportunidades, vamos falar de erros comuns de quem está assessorando, vamos fazer vocês vão ter a oportunidade de já receber sua primeira comissão lá, tá? Então quem está começando aí na assessoria, lá no evento você vai ter a oportunidade de receber sua primeira comissão, então vai ser legal também, porque você já vai sair, não tem essa de, abre um Instagram, começa a postar conteúdo, para depois você começar a receber lead frio, né, interessados frios, para convencer um cara de leilão. Não, gente, nós estamos falando de começar a ganhar dinheiro amanhã. Começar a imprimir dinheiro, né? Não tem tempo para ficar divagando sobre plano de negócios, sobre isso. Não, vocês vão ter uma estruturação lá de negócio, mas uma estruturação de negócio a curto prazo, para começar a ganhar dinheiro e imprimir dinheiro amanhã, né? Então, vai ser bem legal, né? E a prova disso é que lá mesmo vocês vão ter a oportunidade de fazer a sua primeira assessoria, vão ter investidores lá, vocês vão ter a oportunidade de fazer a sua primeira assessoria, tá bom? Marcela, vamos falar hoje sobre o nosso caso. Então, assim, só para concluir, quem quiser participar, estamos nas últimas vagas, reta final, só digitar aqui, ó, imersão, aqui nos comentários, você vai receber um link, olha o link, tem lá direitinho explicando como é que funciona, você aplique lá e a gente espera você aqui em Belo Horizonte na semana que vem, sexta e sábado. Começa na quinta já com happy hour, sábado, sexta, o dia inteiro, de noite a gente vai lá pro Cabana, né, que já é o restaurante oficial aqui dos encontros da Smart, e no sábado, mais conteúdo, mais coisa legal, então tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Só digitar aqui imersão e a gente espera você, beleza? Marcelo, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje eu vou falar para a galera sobre taxa de ocupação e como você faz para de fato receber, né, Renan? Porque a gente sempre ouve a galera falando, porque eu negocio na desocupação, a taxa de ocupação, e de fato, né, a gente usa isso como moeda de barganha, né? Usar a taxa de ocupação como uma barganha com o ocupante para que a gente consiga fazer essa desocupação de forma mais célere e tudo mais. Mas e quando a gente pega os ocupantes que são cascas de ferida e que não querem sair do imóvel, né? Porque aí eles acabam dando trabalho para a gente. Como é que a gente faz para a gente conseguir, de fato, ter resultado? Porque já aconteceu isso em várias emissões na posse que a gente tem, de o cara dá um trabalhinho para você, depois o oficial de justiça vai lá e cumpre, acaba não dando muito trabalho, mas a pessoa não tem de onde sair esse dinheiro, né? Como é que são as estratégias para a gente saber qual ação a gente vai dar prosseguimento e qual ação a gente não vai dar? E principalmente, Renan, qual manobra que a gente tem que fazer? Porque as pessoas nem sabem fazer essa manobra, então a gente vai trazer aqui insights. Eu, representando aí o Tubarão Mor, eu vou falar como é que ele faria e como é que a gente faz aqui para manobrar esse tipo de situação, né, Renan? Perfeito. E tem um caso prático, né? Então nós vamos falar de um caso prático, né? Que justamente foi feito o arresto do sobejo. Bom, primeiro vamos explicar o que é sobejo, né, Marcelo? E o que é taxa de ocupação. Acho que tem muita gente aqui que talvez nem sabe. Quem aqui sabe o que é sobejo? Coloca para mim nos comentários. Você sabe o que é sobejo? Palavra estranha, né? Talvez muitos de vocês não saibam. Coloca aqui para mim. Quem sabe o que é sobejo? Falei, eu sei. Coloca para mim aí.
Quem sabe o que é sobejo? Não tem vergonha não, gente. Quem não souber falar, não sei. Não tem problema, gente. Nada é mais libertador do que falar não sei. A coisa isso, mais maravilhosa do mundo, quando você fala não sei. Exatamente. Oi? É o conhecimento, né? A gente está aqui justamente para compartilhar o conhecimento. E não saber faz parte do processo de aprendizado. É isso que a gente tem que fazer mesmo para amadurecer e aprender. Porque os termos técnicos no leilão acaba travando muita gente. Isso é um ponto bem legal, né, Renan, de falar. Porque muita gente, o jurídico não é, gente, só para advogado. O jurídico dá para você aprender. E eu sou muito a favor, eu como advogada, sou muito a favor da gente democratizar o direito. Esse negócio de ficar falando difícil e tal. Sobejo é uma palavra que a gente vai explicar para vocês exatamente o que é. Taxa de ocupação e sobejo. A gente vai explicar as duas coisas para vocês, porque eu acho que é importante vocês identificarem, né? E saberem do que a gente está falando, para vocês, na próxima vez que vocês lidarem com essa palavra, vocês já saberem o que é. Primeira parte já superada, porque vocês já sabem do que significa. Sensacional. Então, já pode começar a explicar para o pessoal, que a maioria sabe, alguns não sabem, não tem problema. Vamos aqui agora nivelar todo mundo. O que é sobejo, Marcelo? Fala para a galera aí. Olha lá, sobejo é o seguinte, tá? Quando a gente fala de sobejo, na lei de alienação fiduciária, a gente tem 2 leilões. A primeira praça vai sempre imóvel pelo valor da avaliação e a segunda praça do leilão da alienação fiduciária vai pelo valor das dívidas mais os encargos, todas as despesas que o banco teve, que o credor teve para levar esse imóvel a leilão, ele acresce todos os custos lá, ITBI, todas as despesas de intimação, notificação, tudo ele acresce nesse valor para sair o valor da segunda praça. Então, vamos supor que um imóvel na segunda praça, ele estava indo por R$200 mil. Só que ele foi arrematado por R$400 mil. Então, o arrematante chegou na viabilidade financeira dele e ele falou, até R$400 mil vale a pena. Então, o arrematante arrematou por R$400 mil. O valor da segunda praça era R$200 mil. Só que ele foi arrematado por R$400 mil. O que significa isso? Significa que sobraram R$200 mil, que seria o sobejo, que é R$400 mil menos os R$200 mil, que era o valor da dívida, mais os encargos e tudo mais. E para quem que fica esse dinheiro? De acordo com a Lei 9.514, todo o valor que sobrar da arrematação, depois que o banco se ressarcir das despesas e dos encargos que ele teve, da dívida da alienação fiduciária, ele tem a obrigação de devolver esse sobejo, que é o valor que sobrou, que foi a maior do que o banco tinha que receber. E ele tem que devolver este valor para o ex-mutuário, para o mutuário. Então, ele vai fazer a devolução desse valor. Isso é o sobejo, né? É isso que a gente tem quando a gente fala. E nesse caso que eu vou contar para vocês, um caso prático real, a diferença foi de quase R$500 mil, tá? De sobejo, Renan. Foi um sobejo bem alto. Foi um imóvel arrematado por quase R$1 milhão e a gente tinha quase R$500 mil. Era R$489 mil de sobejo que tinha para o ex-mutuário. E aí, para vocês saberem o que é taxa de ocupação, tá? Também a taxa de ocupação é a taxa prevista lá na Lei 9.514, que é uma taxa de 1% ao mês que o mutuário tem que pagar para o banco ou para o arrematante, desde a data da consolidação, que é o que está escrito lá na Lei de Alienação Fiduciária, 1% ao mês sobre o valor da avaliação, por conta da ocupação do imóvel, como se fosse uma taxa de aluguel que ele tivesse que pagar, então ele tem que pagar 1% ao mês. E aí a gente, como arrematante, quando a gente vai negociar essa desocupação com o ex-mutuário ou com quem está lá no imóvel, a gente usa essa barganha. Fala, olha, amigo, você está aí no imóvel ocupando de acordo com a Lei 9.514, você teria que me pagar 1% desde a data da consolidação, que é a taxa de ocupação, como se fosse um aluguel para remunerar a sua utilização do imóvel. A partir da consolidação, o imóvel não é mais dele, ele não tem mais a posse indireta, ele vai perder porque o imóvel vai ser levado a leilão, e esse contrato, inclusive, vai ser quitado, né, Renan? Porque quando é realizada a primeira e a segunda praça, o banco emite um termo de quitação, porque o contrato ele é extinto. Ele foi realizado o leilão de primeira e segunda praça, se o imóvel é vendido para um arrematante, vai ser passada a escritura para o arrematante. Se não há licitantes, se ninguém arremata esse imóvel ele passa a pertencer ao patrimônio do banco. Então, essa taxa de ocupação e o sobejo são coisas que a gente precisa estar ligado quando a gente está fazendo análise de leilão. Isso é super importante. E facilmente a gente consegue ver lá quando tem o lançamento, né? Tá publicando os leilões, a gente sabe. Primeira praça está indo pelo valor da avaliação, segunda praça pelo valor das dívidas mais encargos. Então, vocês conseguem saber se vai sobrar valor ou não numa arrematação para o mutuário para a gente poder negociar. Perfeito. O Diogo está perguntando esse leilão judicial, a gente explica também. É a nossa especialidade, na verdade, né? Leilão judicial, leilão extrajudicial é mais simples, né? Mas leilão judicial é onde você consegue, com conhecimento, extrair, inclusive, boas oportunidades, tá? Mas quem está entrando no mercado de leilão,
precisa entender, tá? E a Marcela que é advogada, eu sou formado em direito também, embora a gente seja aí do mundo jurídico, né? Eu tenho que reconhecer o principal conhecimento de quem está no mercado de leilões de imóveis, de quem ganha dinheiro no mercado de leilões de imóveis, não é jurídico. Não. É o conhecimento de mercado, é entender de negócio, é entender precificação de imóvel, tá? Então, é esse o principal conhecimento. Não é nem extrajudicial, judicial, qual que é melhor, não tem melhor. E tem esse que tem dinheiro na mesa ou não. A pergunta que você tem que perguntar é sempre assim, nesse negócio tem dinheiro na mesa? Merece ser judicial ou extrajudicial. Você vai aprender sobre tudo, mas o mais importante para quem está entrando nesse mercado é saber identificar onde tem dinheiro na mesa, né, Marcela? Então, esse é o ponto crucial. Você falou um pouquinho sobre o sobejo aí, até aquele caso, um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente fez uma live também sobre sobejo, e foi exatamente um caso que também a gente arrestou, e era até um caso, uma arrematação que eu fiz com o Fernando, e, curiosamente, o sobejo era mais ou menos essa faixa mesmo, de 400 a 500 mil. Né? E a gente fez o arresto do sobejo, vai explicar aqui agora, né? E você vai contar o caso que aconteceu, mas para vocês entenderem, né? Onde que tem um sobejo, mas aonde esse sobejo é depositado? Quando não tem nenhum processo e o devedor, né, teve lá uma diferença entre o valor arrematado e o valor da dívida, que é direito dele, e esse sobejo ele é pago diretamente pelo banco para a pessoa, não tem muito como você arrestar, porque ele não está depositado em um processo, não está nada. Só como tem uma diferença muito grande do valor de mercado para o valor do imóvel, para o valor da segunda praça, presta atenção. Vou contar aquele caso lá, por exemplo, da Barra Funda, que foi o nosso caso. Que o valor de mercado do imóvel era, sei lá, 1.400, 1.500. Ele vendeu 500. E o valor de segunda praça, ele estava começando, o valor da dívida mais em cargo, sei lá, era 400, 500 mil. Veja, tem uma diferença muito grande entre o valor de mercado e o valor da segunda praça. Então, é comum o devedor ajuizar uma ação anulatória. É comum, porque ele vai discutir, algum advogado vai prometer para ele, não, você vai conseguir segurar, a gente anula esse leilão, não anula, né? Assim, a rigor, salvo exceções, ele não vai conseguir anular. E aí, quando ele ajuiza essa ação anulatória, e o banco faz o depósito do sobejo, ao invés de ser na conta dele, deposita na ação anulatória, esse dinheiro está lá no processo. Né, da ação anulatória, né? O sobejo lá está discutindo se anula ou não anula, o banco vai pagar na conta dele. O banco vai pagar no processo. Não, para me resguardar, vou pagar na conta dele? Vou pagar no processo. Se resolver que o imóvel é do banco, ele levanta o sobejo. Se resolver que o imóvel não é, que tem que voltar ao contrato, né? O contrato tem que ser reativado e as parcelas sendo pagas, né? No caso de uma anulação, o banco pega o dinheiro de volta, o contrato continua vigente. Então, o banco deposita nesse processo. Então, normalmente, para fazer um arresto de sobejo, e a gente vai explicar o que é isso, né? Normalmente tem que ter algum processo em que o banco coloque e deposita o dinheiro lá. Então vai ser uma anulatória, provavelmente uma anulatória, né? E anulatória do devedor contra o banco, questionando a consolidação, questionando alguma questão contratual, e o banco deposita lá, aquele dinheiro está disponível no processo. E aí, você está em outro processo, com a ação de missão na posse acumulada com a taxa de ocupação. Você está discutindo com o devedor, né, sua relação com ele é simplesmente discussão de posse, ele tem uma discussão com o banco, em outro processo, você tem uma discussão ali com o devedor da questão possessória, né, da situação fática ali, para você ter a posse do imóvel. Então, é nesse momento que, se você souber manusear o processo, você pode conseguir, né, usar esse depósito que foi feito lá na ação anulatória para poder levantar sua taxa de ocupação. Até aqui está tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Coloca aí nos comentários. Vocês entenderam isso aqui? Vocês estão entendendo? Eu falei bem devagar aqui, eu estou meio rouco, eu falei bem devagar aqui para vocês entenderem, né? Onde surge esse contexto? Marcelo explicou o que é sobejo, explicou o que é taxa de ocupação. Comumente a gente usa a taxa de ocupação para negociar, barganhar, uma desocupação. Olha, se você não sair, eu vou pedir a taxa de ocupação. Sai aí. Né? Então, é isso que a gente faz, normalmente. Né? Só que, vez ou outra, você chega às vezes fácil. Você vai lá, entra com a emissão na posse, pede
a taxa de ocupação e, eventualmente, pode ter dinheiro na mesa, inclusive, para receber essa taxa de ocupação. Até aqui está tudo certo? É isso aí. Marcelo, pode continuar agora, Então, vamos para o caso concreto. Eu vou para o caso concreto e eu vou contar porque esse caso é muito legal, né, Renan? Porque quando a gente arremata, a gente não sabe exatamente quem está lá no imóvel, né? Então, a gente tinha um contrato de compra e venda em nome de uma pessoa, só quem estava residindo lá era uma terceira pessoa que a gente nem sabia quem era. Então, quando a gente arrematou e depois a gente começou a negociar, que a gente veio a saber... Marcelo, Oi? só te interromper um pouquinho, cara, nós estamos entregando conteúdo de ouro aqui. Tem só 140 pessoas na live, conteúdo de ouro, tá? É muita gente, não é pouca não, mas, pô, a gente está acostumado a fazer live aqui 50, 400 pessoas. Se todo mundo aqui der um aviãozinho aí para 5 pessoas, a gente vai crescer essa live aqui. Eu não vou mentir para você não, tá? Eu falo isso e abertamente, não tem vergonha de falar isso não. A gente fica mais motivado quando a casa está cheia, não tem como negar. Então a gente até responde mais, fica mais motivado, detalha mais. Quando a casa está vazia, a gente vai falando aqui e termina lá. Quando a casa está cheia, a gente fica mais motivado. Que professor que não gosta de casa cheia? Imagina isso aqui é uma sala de aula. Pô, sala de aula é legal, todo mundo prestando atenção, interagindo. A gente se motiva também. Então, bora apertar o aviãozinho aí, ó, compartilhe seus grupos de arrematação. Se você ainda não arremata, compartilhe o seu grupo de investimento. Bora encher a live aqui. Pelo menos as 300 pessoas aqui tem que bater, porque conteúdo de primeira vez, gratuito. Um domingo à noite, você vai começar a semana com a cabeça explodindo aí para poder aplicar em algum caso seu. Não pegar aqui pelo menos 300 pessoas é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Mas continua aí, Marcelo. Com certeza, que é isso aí, a gente vai entregar bastante conteúdo para vocês e eu vou falar estratégia para vocês, porque eu comecei falando que a gente não sabia quem estava lá ocupando. Na verdade, foi exatamente o que o Renan falou, que existia uma ação anulatória em andamento, então nós vimos que existia uma ação anulatória em andamento, só que quem moveu a ação anulatória foram as pessoas que constavam no contrato de compra e venda, lá na alienação fiduciária. Então, eles que entraram com a ação anulatória. E aí, quando a gente começou a fazer a negociação, e a gente identificou quem é que estava lá morando no imóvel, eram terceiras pessoas, que não tinham nada a ver com os mutuários. E o que eles fizeram, Renan? Aquilo que a gente sempre sabe, contrato de gaveta. Eles compraram um imóvel com contrato de gaveta, ficaram responsáveis de pagar a alienação fiduciária em nome de outras pessoas. Não sabemos exatamente o que aconteceu, se eles pagaram mandaram o dinheiro e as pessoas não pagaram o boleto. O que aconteceu, a gente não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, mas o que aconteceu foi que a gente já participou do leilão e a gente arrematou esse imóvel. E quando a gente começou a negociar com aquele ocupante falou, não, a minha advogada me falou que eu não saio daqui, que essa ação é ganha, que é bem de família, e bem de família ninguém perde. Eu falei, olha, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A gente precisa te explicar, você precisa entender que aqui não tem alegação de bem de família, você comprou um contrato de gaveta, eu sei que é problemático e tal, só que ele estava assistido por uma colega minha, né, que estava orientando ele de forma equivocada, por desconhecimento total, tá, Renan? Porque essa advogada que estava atendendo eles era amiga de família, ela não era advogada especializada no assunto. Então, ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não fez por mal, porque a gente sabe que tem uma advocacia predatória por aí que vende sonhos. No caso dela, ela nem sabia o que ela estava fazendo. E foi até engraçado agora, né, porque na hora não foi, que ela ficou muito brava comigo, porque a gente tentou de tudo para negociar essa desocupação, porque eles não queriam sair de jeito nenhum, a ponto dessa advogada me xingar, ela gritava comigo no telefone e falava, você está falando pro meu cliente que eu sou uma péssima advogada. Eu falei, não, doutora, eu não estou falando. Estou falando que a senhora não conhece a lei de alienação fiduciária, porque eles vão perder, você só vai ganhar tempo. E ela é extremamente combativa, tanto no processo e na sessão de emissão na posse. Ela demorou 9 meses para a gente conseguir tirar eles lá da emissão na posse, de tanto agravo que ela interpunha e eu interpunha, porque uma coisa acontecia atrás da outra. E olha só que curioso, porque a gente tentou fazer essa desocupação, Renan, sabendo que eles tinham ação anulatória, eu vi que não ia ter negociação, eu já corri para entrar com a ação, e aí quando eu entrei com a ação de emissão na posse, saiu a liminar, a gente foi intimado, eles foram intimados, eles entraram, contestaram no processo antes do prazo, quando deu 60 dias, no dia que deu 60 dias, Renan, eu estava com o oficial de justiça na porta, depositaram tudo na porta, me sai um bendito de um agravo, uma liminar no agravo, suspendendo, mandando recolher o mandado e o oficial de justiça recolhe. Aí começa aquela discussão e aquele bate-boca no processo. E eu ligada, já que tinha sobejo, eu falava toda hora para os dois, para o mutuário
né, para o ocupante e para a advogada, que eles tinham um sobejo, que se eles desistissem naquele momento, eu não ia atrás do sobejo. Só que eu acho que eles não entendiam o que eu estava falando, né, desse dinheiro que ia sobrar para eles. E eles só foram perceber disso quando eles começaram a tomar bucha lá em cima. Começou a tomar, o tribunal fala, não, vai sair, começaram a perder a ação. Tanto é que eles brigaram para unificar a anulatória com a emissão na posse. E quando eu vi que o tribunal ia unir, que eles iam falar que tinha prejudicialidade externa, que eles estavam tendenciosos a fazer isso, eu mesma fui lá no processo de emissão na posse e falei, junta esses dois processos que eu já conversei com o juiz da anulatória, ele vai receber e ele já vai determinar, vai sentenciar, porque já estava na iminência de sentenciar a ação anulatória. Então, como ele já ia sentenciar a anulatória, eu falei, é mais rápido unificar os processos. Olha essa estratégia, gente. A gente sempre fala de não juntar processo de emissão na posse com a anulatória, para a gente separar os processos. Mas quando eu vi que ia dar problema e a gente ia trabalhar a minha emissão na posse, eu mudei a estratégia. Eu já fui lá na vara da anulatória, saber se estava na fila para sentença, descobri que já estava na fila da sentença, que ia sentenciar no máximo em 15, 20 dias, ia sair uma sentença na anulatória, eu mesma corri para pedir. Por quê? Porque aí junto os dois processos e a minha emissão na posse já ia ser julgada com celeridade, ia precisar esperar. Então são todas as estratégias que a gente faz. E nesse meio tempo também, Renan, o que eu fiquei fazendo? Monitorando para ver quando o banco ia entrar com uma ação de consignação na posse, porque o banco não depositou no próprio ação anulatória. Ele entrou com uma ação consignatória em paralelo. O banco não tinha depositado o sobejo na ação anulatória. Não. Ele depositou numa ação de consignação. Ele entrou com uma ação paralela. Então eu fiquei monitorando para ver quando que o banco ia entrar com a ação, porque eu sabia que ele ia, quando eu não sabia. E assim que ele entrou, a primeira coisa que eu fiz foi peticionar nos autos da ação de consignação e pagamento e pedir o arresto. Falei, ó, tá aqui para sair a sentença, tem que sair a sentença, eu tenho direito desse dinheiro que tá aqui, que vai sair a taxa de ocupação. E aí começou uma outra briga, tá, Renan? Porque, como eu disse, a advogada era bem combativa e a gente discutiu muito, a gente litigou muito nesse processo, tanto em termos de recurso como extras autos, porque eu tentei a todo tempo para a gente acelerar essa desocupação, né? Para que a gente conseguisse acelerar a desocupação, mas a advogada não queria e ela jurou para os clientes que eles iam conseguir se manter na posse e que a ação ia ser julgada procedente, que eles não iam fazer acordo. Isso até acabou sendo bom para a gente, Renan, porque o juiz da consignação, que era o mesmo juiz, né, que estava tudo na mesma vara, então tinha ação anulatória, tinha minha emissão na posse e agora entrou uma ação de consignação. Então a gente tinha 3 processos para um mesmo imóvel, para as mesmas partes discutindo. E na ação de consignação, o juiz, quando foi decidir o meu pedido de arresto, ele me disse assim, olha, você não tem ainda o direito, eu ainda não sentenciei sua ação de emissão na posse, você não tem o direito. E aí eu disse, mas justamente para isso que existe o arresto, né? Qual que é a finalidade do arresto? Eu tenho a expectativa de um direito, não está ainda... Exato. Se fosse penhora, é outra coisa. Para ter penhora, sim. Né? O arresto ele é um ato antecedente à penhora, antecede a penhora. Então, eu tive que ir lá despachar com o juiz, explicar isso para o juiz e tive que agravar, porque o juiz não concordou comigo. Ele disse que não, que o arresto não se presta para esse fim, o arresto não tem essa finalidade. E eu tive que agravar para o tribunal. E aí que eu comecei a fazer de novo em paralelo, né, Renan? Porque a gente tem que tentar fazer as coisas acontecerem em paralelo. Então eu pedi, então tá bom, excelência, sentencia logo minha emissão na posse, já que você vai sentenciar a anulatória, já junta as duas aí, vamos sentenciar para você poder dizer que eu tenho direito, você vai condenar ele a taxa de ocupação, porque tem um pedido lá expresso, condena ele a taxa de ocupação e a gente vai fazer. E saiu exatamente isso. Saiu a sentença, saiu a taxa de ocupação, julgou improcedente a ação deles, e julgou procedente a nossa ação de emissão na posse e autorizou a gente ser emitido na posse. Rapidamente a gente correu, fizemos a desocupação, né, com essa decisão que saiu com a sentença, conseguimos fazer eles desocuparem, desocupamos e foi um caos também essa desocupação, tá, Renan? Porque eles saíram antes do prazo ali que eles tinham que sair, a gente entrou lá no imóvel e aí ele ligou para o oficial de justiça falando que a gente tinha invadido o imóvel, que a gente tinha roubado as coisas dele que estavam no imóvel. O oficial de justiça foi ao imóvel, fez a cariação com as partes, colocou um na frente do outro e queria saber o que tinha acontecido. A gente falou, gente, ele só desocupou o imóvel, ele saiu. O síndico foi avisar, tá aqui, 2 meses atrás o cara já saiu, o síndico só deixou você entrar depois que tivesse a sentença com você aqui, então assim, ninguém invadiu nada, ele que tá viajando, tá doido aqui, querendo as coisas. E aí, o que a gente fez, Renan? Enquanto a gente já negociou a desocupação, eu já distribuí o cumprimento provisório de sentença. O que é isso, esse palavrão que eu tô falando, gente?
Quando você tem um título executivo, sai uma sentença. Eu tenho um título agora, um documento que reconheceu que eu tinha o direito de cobrar a taxa de ocupação. Como é que nós, advogados, cobramos essa taxa de ocupação? A gente entra com um novo processo que chama cumprimento de sentença. E eu já entrei com esse cumprimento de sentença, mesmo sabendo que eles tinham recorrido da ação anulatória, eles tinham recorrido da sentença, porque eles queriam a procedência daquela ação anulatória. E eu falei, a gente vai entrar com cumprimento provisório de sentença, porque eles podem recorrer também da minha missão na posse. Mas o que eu queria fazer? Eu queria já ter um número, o quanto que eu teria de direito da taxa de ocupação, para que esse juiz, se eu não conseguisse no agravo, como eu não consegui, tá, Renan? Não consegui no agravo o arresto. O tribunal também entendeu que eu não tinha direito ao arresto. Então, para que lado que eu fui, né? Manobra jurídica, gente. Eu fui através de outro sistema que a gente tem para conseguir bloquear dinheiro, que é o que a gente tem um outro palavrão que eu vou ensinar vocês também hoje, que chama penhora no rosto dos autos. Eu já vou ensinar para vocês o que é isso, tá? Eu distribuí primeiro esse cumprimento de sentença e aí eu apresentei os cálculos. Como é que funciona o processo? É um novo processo, gente. Eu distribuí os cálculos e coloquei o quanto que eu tinha de direito para receber. Então, eu coloquei o valor da avaliação do imóvel, coloquei a taxa de 1%, então o valor da avaliação do imóvel era de mais de R$1.200.000, o valor desse imóvel. Coloquei 1%, dava 12 mil por mês e fiz todo o cálculo lá de todos os meses que o juiz tinha autorizado. O juiz não autorizou da consolidação, ele autorizou eu receber desde da arrematação, tá? Então, desde a data da arrematação que o juiz autorizou a gente cobrar a taxa de ocupação. E aí a gente fez todo o cálculo, eu apresentei e corri lá no fórum para o juiz intimar a outra parte para pagar. Porque o que eu tentava? Eu tentava o arresto dizendo assim, né, o Renan, eles não têm dinheiro, eles não vão pagar, eles vão levantar esse dinheiro, eu vou ficar sem receber, já tem um crédito aqui, celeridade da justiça, minimizar os atos processuais do judiciário, me dá o arresto. E o tribunal e o juiz entendiam que não era o caminho para fazer. Falei, bom, então se para vocês não é o caminho, eu já tenho outro caminho. Plano B. Vamos para o plano B, que eu vou executar provisoriamente essa sentença para eu já ter um título. E é assim que eu consegui fazer o protocolo do cumprimento de sentença. Eles foram intimados para pagar e aí eles têm 15 dias para efetuar esse pagamento. Então, nesses 15 dias, foi recurso para tudo quanto é lado, né, Renan? Você imagina, eu já falei que eles eram combativos, né? Eles quiseram fazer recurso para tudo quanto é lado. E eu fui segurando ali o processo, né? Fui tentando segurar o processo, porque não adiantava eles já estavam dando tiro pro alto. Aonde caísse para eles ia ser vantagem, porque agora eles queriam tempo. E o tempo para mim agora estava tranquilo, porque eu já estava com uma sentença, já tinha distribuído o cumprimento de sentença, estava no prazo para eles pagarem. Qual era o valor? Qual era o valor da taxa de ocupação? O valor era 12 mil por mês. Mas ficou quanto o total? Depois... na hora que você abriu o cumprimento de sentença, já tinha um valor quanto ali que você abriu? Estava R$140.000, o valor inicial. 140 mil. Isso. 140 mil. Isso. E aí... Uma bela de uma grana, hein? A arrematação tinha sido de quanto? Hã? A arrematação tinha sido de quanto? De 1 milhão. Não, você arrematou por 1 milhão? Arrematamos por 1 milhão e vendemos o apartamento por 1,5 milhão. Tá. 14% a mais só nessa taxa de ocupação aí, em cima da arrematação, né? Só na taxa de ocupação. Uhum. Só na taxa de ocupação. E essa arrematação, Renan, essa taxa de ocupação, como ele tinha prazo de 15 dias para pagar, né? Então, como é que funciona o processo de cumprimento de sentença? A pessoa tem 15 dias para pagar. Ela pode até impugnar, ela pode querer discutir comigo a taxa de ocupação, mas o fato dela não depositar e não garantir o juízo, ela já paga mais multa. Então, ela paga multa e honorários advocatícios. Então, cresceu para R$189 mil, porque já aumentou o valor. Eles impugnaram aqui meu cumprimento de sentença. E aí, até uma parte, ela tinha razão, porque quando eu fui fazer o cálculo, eu, ao invés de colocar o índice do Tribunal de Justiça para correção, que ficava até mais caro para eles, eu coloquei, sei lá por quê, eu coloquei o IGPM. E aí, para eles, ficou mais barato do que pelo índice do Tribunal de Justiça. E aí, ela disse, ela corrigiu pelo índice errado. E aí, na impugnação que ela colocou, eu concordei. Falei, não, realmente, eu fiz pelo índice errado, mas dá mais caro. Ficou pior para ela, mas ela me corrigiu, ela tem razão nisso. E eu apresentei o novo cálculo, né, dizendo exatamente isso. Apresentei colocando para o juiz a multa, a correção, tudo certinho, e dizendo onde ela estava certa e onde ela estava errada, né? E o juiz já está de saco cheio desse processo, desses 3 processos, né? Porque
a consignação, sou eu, eles recorrendo o tempo inteiro. E tem o banco também, porque o banco também começou a discutir também, porque o banco também tem honorários advocatícios de sucumbência lá na anulatória. Então, o banco também estava discutindo para conseguir o arresto da consignação em pagamento. Ou seja, estava todo mundo discutindo para segurar o dinheiro lá. Inicialmente, a juíza, Renan, estava achando que o pessoal, que a gente estava exagerando, que eles não têm dinheiro, não sei o quê. Então, até numa decisão, a juíza coloca assim, né? Não concordamos com isso, que você não conseguiu comprovar que eles não têm condição de pagar. É óbvio que eles não tinham condição de pagar. Se eles tivessem, eles não estavam devendo o processo inteiro de alienação fiduciária. Tanto é que eles não pagaram e a gente executou o cumprimento de sentença. E aí a juíza, na sentença do cumprimento de sentença, ela homologou os meus cálculos já com a aplicação da multa, com a aplicação de honorários de sucumbência. Então, acresceu mais 10% de multa, mais 10% de honorários de sucumbência e fechou nos R$189 mil. E aí, o que eu fiz quando eu estava aguardando essa sentença, tá, Renan? Eu fui lá de novo no processo de consignação e pedi penhora no rosto dos autos. Eu falei, olha, agora eu já tenho uma sentença, já tenho um cumprimento de sentença e já tenho a impugnação deles. Eles já comprovaram que eles não pagaram, eles não garantiram o juízo. Então agora não tem como você não segurar esse dinheiro no processo aqui para mim, porque a chance deles eles levantarem esse dinheiro e eu não receber é gigante. E aí o que vai acontecer? Vai ser mais um processo na sua vara aqui que não vai andar, que vai ser execução frustrada, sendo que tinha dinheiro para resolver e satisfazer todo mundo. E fui lá despachar com a juíza. E aí, quando eu cheguei lá, ela já me conhece, ela não aguentava mais me ver, né? Ela, doutora, de novo, você aqui. Eu falei, sim, excelente. E dessa vez você não tem como me falar não pro meu pedido. Expliquei tudo isso para ela. E ela falou, já entendi, você quer penhora no rosto dos autos para já transferir para nossa ação aqui de missão na posse, no cumprimento de sentença, os seus valores. Eu falei, exatamente isso. E saiu a decisão brilhantezinha, né? Saiu, você nem publicou ainda, Renan, a decisão é fresquinha. Saiu na sexta-feira à noite, vai publicar semana que vem só ainda, né? Saiu a juíza reconhecendo exatamente. Só, olha que gráfico, deixa eu mostrar aqui, que essa aqui é muito legal de ver, né? A juíza colocando aqui, ó, homologo o cálculo atualizado da exequente apresentado no valor de 189 mil, que já engloba multas e honorários da fase executiva, além das custas processuais. Considerando a existência do valor depositado nos autos do processo número tal, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos até o limite do valor da homologação. Ou seja, a juíza já determinou a penhora para satisfazer o crédito aqui, para a gente não precisar perder tempo. Ai, mais bonito ainda, esqueci de mostrar a melhor parte, né? E aí, com a vinda do dinheiro nos autos, defiro a expedição do mandado de levantamento no valor de 189 mil. Ou seja, ela já decidiu tudo, Renan. Ela já falou. Pode penhorar no rosto dos autos, transfere o dinheiro para cá e já pode pedir o mandado de levantamento. Ou seja, não me enche mais o saco aqui, tá resolvido o problema. Nossa senhora, que golaço, cara. Sensacional, Marcela. Parabéns, viu? Muito Baita bom. sacada, condução impecável. E, cara, é isso aí, ó. Conhecimento, usou, né, um sobejo, né, para que o banco também está interessado, né, mas ali você foi mais ágil e às vezes o banco até o manejo ali do banco, né, ele é bem lento, né, assim, se o arrematante ficar muito atento, ele consegue manejar mais rápido. Inclusive você teve aí uma atuação muito mais certeira do que a do banco, por exemplo. Talvez o banco nem saiba o que aconteceu isso aí. Vai levantar o dinheiro lá, não, que parou. Tudo bem que é mais, né? Deve ter lá uns 400, 500 mil, né? Então o banco também vai conseguir morder o honorário de lá. Mas sensacional, muito bom mesmo. Galera, estratégia de tubarão, estratégia de quem faz dinheiro no mercado. Então, fiquei admirado aqui. E agora os próximos passos, Marcelo? Você vai levar para você ter um mandado de levantamento, semana que vem, daqui 2 semanas. Como é que você vai atuar agora para a galera entender como é que é esse processo daqui para frente? Então, agora o que eu vou fazer, né? Agora essa semana vai ser publicado no Diário Oficial e eu vou começar já a ir ao fórum para que a gente consiga pegar esse ofício que vai sair da minha ação de missão na posse para juntar lá no processo de consignação em pagamento. Para quê? Para que eles já façam a liberação dos valores e a transferência para a conta do juízo vinculado ao meu processo de missão na posse. Agora é um trabalho de encostar a barriga no balcão. Então, a gente vai lá no fórum para encostar a barriga no balcão e pedir para eles transferirem o dinheiro para o nosso processo. Aqui não adianta nem choro nem vela, porque eles podem agravar? Podem agravar da decisão, mas a chance deles terem êxito é muito pequena. O tribunal nem vai conhecer um agravo desse e o juiz não vai suspender os atos aqui, porque ele já está de saco cheio dessa decisão. Então, vai transferir o dinheiro para o meu processo aqui, assim que cair no meu processo,
de novo lá no fórum. A gente sempre tem que ir ao fórum, encostar a barriga no balcão. Quem tiver preguiça, eu acho assim, né, Renan? Não é genialidade. É persistência, é sagacidade e celeridade. Você tem que ser rápido, tem que pensar rápido, tomar decisão estratégica. E não existe certo nem errado, né? O Fernando sempre fala, não existe receita de bolo. E isso sempre ficou na minha cabeça de ouvir ele falar. E é verdade, não existe receita de bolo. Eu comecei a atuação no processo desde a distribuição da emissão na posse, de um jeito, eu fui mudando a condução ao longo do processo. Não deu de um jeito, eu vou pegar de outro. Como é que a gente faz para pegar, pra gente não... Pô, são quase 200 mil reais a mais na operação, Renan. É dinheiro pra caramba, né? Muita grana. Isso aí joga nosso lucro lá pra cima. Sim, e sem risco, né? Porque assim, você não está comprando outro imóvel, você não está... É simplesmente se apropriar de um dinheiro que já está no processo, né? E aí o pessoal até perguntou aqui, né? Quer ver? O Márcio, poderia explicar como, com relação ao depósito do sobejo, feito pelo banco e ação anulatória. Esse caso aí não foi na ação anulatória, né? Que, na verdade, o banco, a Marcela explicou, normalmente é na própria ação anulatória. Nesse caso aí, o banco abriu uma ação de consignação de pagamento lá. Foi isso, Marcelo? Foi isso. Não foi geralmente o banco deposita na ação anulatória. Nesse caso, o banco não depositava na ação anulatória. E o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei monitorando, Márcio, para ver se eles iam distribuir uma ação de consignação em pagamento. Porque estava muito estranho eles não depositarem nos autos da consignação. E aí eu fui correndo atrás para ver se a gente conseguia ter... Agora eu até lembrei, na ação de consignação na anulatória, Renan, eles tinham depositado um valor de 89 mil reais, os mutuários, para tentar purgar a mora, falando que era o valor de purgar a mora. Então tinha 489 mil lá no processo da consignação e mais 89 mil reais. Eu fiquei tentando pegar nos dois processos. Tinha esquecido desse detalhe, agora que eu lembrei, quando falou da anulatória eu lembrei. E foi legal, Márcio, porque a minha sagacidade foi de ficar acompanhando, porque eu vi que o banco não depositava, eu falei, pô, eles vão entrar com uma ação autônoma. E eles entraram com uma ação em separado para depositar o valor do sobejo. Então, é uma estratégia que vocês têm que monitorar. Viu que o banco não está depositando e você sabe que tem sobejo, acompanhe, porque você vai achar uma ação anulatória. Eles vão depositar uma ação consignação em pagamento e você vai achar essa ação com os valores depositados. O Felipe Reis falou aí, ó. Estamos com um imóvel que também tem valor alto de sobejo, já entramos com emissão. Se tem valor alto de sobejo, pode olhar que deve ter uma anulatória, tá tendo, porque o cara vai discutir, porque o sobejo ele surge justamente porque o imóvel vale muito mais do que o valor da dívida, né? Então, assim, é normal a pessoa, na hora que ela está perdendo, ela procurar um advogado para entrar com a anulatória, tentar tumultuar. Então, vai ter um processo lá. Se tem sobejo, o banco não vai pagar na conta da pessoa porque tem anulatória. Então, ali que vai começar a surgir oportunidade. Ele vai depositar na anulatória, vai abrir uma ação de consignação. Alguma coisa ele vai fazer para depois sair sobejo. Se você está de olho ali e consegue que o juiz quantifique o valor devido à taxa de ocupação, né? Ou seja, reconheça seu direito, você entra com cumprimento de sentença e começa a trabalhar já no arresto ou, no caso da má-fé, na penhora no rosto dos autos, enfim, você já começa a manobrar para poder garantir que esse sobejo venha para você. Então, aí vem, obviamente, a estratégia, né, jurídica ali, de manobrar o processo, né, de ligar, de estar atento, porque tudo isso, na verdade, também é que você falou, é um pouco de perseverança, né? Porque, assim, gente, não é só... Eu até, é muito legal isso, né? Porque quando você está na faculdade, né, eu fiz direito lá há 5 anos, nunca ninguém comenta sobre o que é, de fato, ganhar um processo. Não. Nem na aula de processo civil, nem na aula de processo penal, qualquer processo. Né? Várias aulas de processo, código de processo, enfim, durante o curso. Né? Ninguém fala de como trabalhar de fato. Não, as pessoas ficam falando sobre a ação, não sei o que tal. E aqui, no final das contas, nada mais é do que execução pura. Manobra, processo, liga, joga para cá, pô, o cara vai fazer isso, vou jogar para cá. Isso, no final das contas, é uma coisa que vem muito da prática, né? E da atenção e da perseverança de ficar atento aos movimentos do processo para que você se aproveite. Então, a Marcela ali tem um conhecimento jurídico, óbvio, mas mais do que isso, cara, negócio na cabeça. Não, ele vai fazer isso, vou fazer isso, vou colocar. Então, brilhante, Marcelo, foi sensacional. E, ó, já vou até deixando aqui para vocês um convite. Marcela, dia 17 e 18, vai estar aqui em BH.
Nós vamos fazer uma imersão presencial, 17 e 18. Eu, Pedro, Pierre, Marcela, grandes arrematantes da comunidade, vamos estar aqui no dia 17 e 18, falando sobre assessoria. Marcela é a maior assessora hoje do mercado de leilões de imóveis e ela vai trazer tanto a estruturação do negócio quanto estratégias avançadas como essa para você ganhar dinheiro com assessoria, para você ganhar dinheiro usando conhecimento, mesmo que você nunca tenha feito uma assessoria. Eu nunca fiz uma assessoria, eu nunca rematei um imóvel, eu posso começar a assessorar? Pode. Você vai entender exatamente isso aqui nos dias 17 e 18. Digita aqui, ó, imersão, aqui nos comentários, você vai receber um link no seu direct e lá você vai se cadastrar e tal, tá explicando direito. Então você digita aqui, ó, imersão nos comentários, garanta sua vaga. Marcela, eu, Pedro, Pierre e grandes arrematantes estaremos aqui no dia 17 e 18 em BH, presencial, vai ter conexão. É bem legal, porque não é só conteúdo. Tem as conexões, a gente vai bater muito papo lá, tomar um café, almoçar juntos, conversar muito sobre leilão, né, que é o que nós gostamos, né, o que vivemos diariamente. Brilha os olhos, né? Exato, que brilha os olhos. Então, eu espero vocês aqui, né, Marcela? Com certeza. E quem não me segue, já começa a me seguir, Marcela Carilo Leilão. Se você não sabe nada, quer começar a trabalhar no mercado de leilão, você não tem dinheiro, na terça-feira, dia 14, eu vou fazer uma live, o Gabriel, e ele não sabia nada, Renan, de leilão. Ele já está com 2 assessorias aqui dentro do ecossistema. Ele não tem tempo de focar 100% nos leilões e ele ainda assim está tendo resultado. Então, assim, olha, galera, se você tá com medo, eu não sei fazer, assiste a live dia 14 no meu perfil, às 19 horas. Eu vou receber o Gabriel e vocês vão ver como é que é possível. Mesmo você, ele faz faculdade, ele trabalha e ele tá conseguindo ter resultados. Ou seja, com o treinamento, metodologia, que é isso que a gente vai aplicar na veia de vocês na imersão. A gente vai falar sobre negócio, sobre construção de negócio, como é que vocês podem fazer para conseguir ter resultados em assessoria. E essa daqui é uma das estratégias que a gente usa. Aqui dentro do ecossistema de assessores, a gente conversa sobre várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem coisas que a gente tem que manobrar. Muita gente acha que é o advogado que é bom. Não, muita coisa a gente resolve fora do processo, gente. Nem tudo é dentro do processo. Muita coisa a gente resolve fora do processo. Aliás, a maior das nossas negociações, da nossa atuação, é fora do processo. Então a gente precisa saber fazer isso. E o Renan começou a live aqui falando que quem quer trabalhar com leilão tem que saber fazer a precificação, a parte financeira é a principal, a jurídica, tudo que a gente está falando aqui, vocês vão aprender facilmente, a gente ensina vocês, a gente fala sobre isso, e não tem pecado nenhum, pô, eu não sei o que é isso, o Biaço Rafa está perguntando aqui, como saber se tem valor do sobejo? Eu expliquei no começo, mas vou explicar de novo para você. A gente sempre você consegue fazer a conta, tá? Biaço, quando você está fazendo o valor da segunda praça, está indo por 200 mil na segunda praça, e você arrematou por 400 mil reais o imóvel, você sabe que tem um sobejo, que é a diferença do valor que você arrematou para o valor inicial, do lance inicial da segunda praça. Então, você sabe fazer isso daqui. E a gente consegue ajudar vocês a entenderem esses tipos de nuance aqui de leilão. E lá na imersão a gente vai falar sobre técnicas mais profundas, né, mais didáticas. Tá tão legal que eu tô até sem conseguir dormir já de ansiedade, né? De vontade de chegar lá no Vai ser sensacional. Quem quiser estar aqui com a gente, ó, digita imersão aqui, 17, 18. E, ó, vai ter um negócio legal lá que você que nunca relatou, nunca assessorou, não sabe nem como é que cobra, você vai poder sair de lá já com a primeira assessoria, tá? Com o primeiro cheque seu já no bolso. Então, digita aqui, ó, imersão, esteja lá. Tenho certeza que isso aqui é uma mudança, é uma possibilidade de mudança de vida absurda. Quem já arremata, injetar mais caixa com assessoria, quem não arremata, começar a arrematar já com um negócio que gera fluxo de caixa, que é o negócio de assessoria. Você vai aprender, mas nunca arrematei, como é que eu posso assessorar dinheiro dos outros? Calma, você vai aprender lá. Mesmo sem ter arrematado, mesmo sem ter nenhuma experiência, você vai poder começar já a fazer sua assessoria. Inclusive, você vai poder sair com a sua primeira assessoria de lá. Então, se você fizer o trabalho direitinho lá, você vai poder sair com a sua primeira assessoria. Digita aqui imersão e a gente se vê lá. Marcelo, então quarta-feira tem live com o Gabriel, né? Terça-feira, dia 14, tem live com o Gabriel. Quarta-feira com a Smart, às 12h37. Perfeito. Coloca seu Instagram aqui embaixo, nos comentários, para a galera. Assim, vai acompanhando, vai fazendo, né? Entendendo ali um pouquinho de como é que funciona a assessoria. De 17 a 18 a gente está aqui. Galera, curtiram a live? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Peraí. Isso não vai, peraí. Entrou aqui, como é que funciona? Já foi.
Como funciona a transferência do sobejo para o arrematante com compensação da taxa de ocupação? Quer explicar para a galera aí, Marcelo? Então, o sobejo, para ser transferido para o arrematante, Marcelo, a gente tem que ter tido uma ação de emissão na posse, na qual você teve a condenação da taxa de ocupação, tá? Então, sem a ação de emissão na posse, que você vai dar a condenação do mutuário a pagar a taxa de ocupação, você não consegue se beneficiar. Então, você precisa ter uma ação distribuída de emissão na posse. Aí, essa ação vai ser sentenciada e na sentença vai constar o seu direito. E aí, com essa sentença, você consegue pegar uma parcela do sobejo para compensar a sua taxa de ocupação. Show. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Imóvel ocupado por inquilino. Existe ação de despejo do julgado procedente? Imóvel ocupado por inquilino. Arrematante pega carona? Já existe ação de despejo julgado procedente, se você pega carona. Se já tiver ação de despejo, provavelmente foi o banco que deve ter entrado com essa ação de despejo dele, e já está com mandado na rua, você vai lá e agiliza. Às vezes você nem precisa entrar no processo, tá, Everton? Às vezes você só consegue ajudar o próprio banco. Eu já fiz isso, de entrar em contato com os advogados do banco, e eu auxilio ele de ir lá no fórum, conversar com o oficial de justiça, a distribuição do mandado, fornecer os meios, ajudar o banco a cumprir o mandado. Às vezes a gente nem entra no processo. É o que eu falo, trabalhar fora do processo. Então, entrar em contato com o advogado do banco, negociar a estratégia e você ajudar ele. Você atua como parceiro dele e você nem precisa entrar no processo. Provavelmente aí por inquilino pode ter sido até do próprio mutuário, né? Pode ser. Então, o banco, teoricamente, ele entraria na reintegração de posse, né? Talvez ele nem saiba da ação de despejo. Então, assim, vai sair o inquilino de lá, mas o mutuário, se for uma ação do mutuário contra o inquilino, você ainda vai ter a discussão de posse ali com o mutuário, que pode voltar para dentro do imóvel e de atrapalhar, né? Então, tem que entender um pouquinho aí quem ajuizou essa ação de despejo, qual que é a relação, porque pode ser que você não aproveite muito dessa ação, porque se for do mutuário, para você não vai mudar nada, né? Você vai ter que depois discutir com o mutuário a posse do imóvel do mesmo jeito, tá bom? Sim. Tem que ver quem entrou, quem ajuizou essa ação. Aqui, Marcelo, eu já rematei o imóvel assim, ó. Descobri que o proprietário responde o processo de homicídio simples. Vocês arrematariam? Já arrematei. Já arrematou? Já arrematei de traficante preso com tráfico de armas já. E tráfico de drogas também. Eu já arrematei. Já arrematei um que o cara tinha sequestro e homicídio. Mas a gente não vai no imóvel, né? Não. Então, assim, no final das contas, o que menos esse pessoal, e eu acho que estava em liberdade provisória, se não me engano, o que menos esse pessoal quer é problema com justiça, entendeu? É até mais fácil desocupar. Traficante é pior. Mas esse pessoal que cometeu um crime, né? O cara cometeu o crime, né? Mas assim, o que ele menos quer é ter problema, né? Imagina, uma discussão judicial, você liga para o cara e fala o seguinte: eu não quero atrapalhar você. Imagina, um processo sem liberdade provisória, um processo no seu nome, daqui a pouco você volta lá, fica trancado de novo, né? Então, é uma situação complicada. Então, o que eu não arremato, e eu tenho receio realmente, é coisa de comando vermelho, essas coisas assim, né? Enfim, traficantes, isso aí eu não arremato, não. Se eu andar diligência, perceber que é dominado por área dominada, tráfico e tal, eu prefiro evitar. Isso eu prefiro evitar. O meu eu arrematei um de traficante de drogas lá na cidade, no interior de Goiás, e foi super tranquila a ocupação. Ele estava com liberdade provisória, a gente arrematou, ligamos para ele, ele falou: tá bom, eu saio semana que vem. Saiu, não queria oficial de justiça lá, não queria nada, só pediu uma semana e saiu mesmo. Foi embora, deixou a casa bonitinha e foi embora. É porque não quer problema, né? É isso aí. Exato. A consolidação da propriedade para fins de cobrança do ocupante se dá a partir do protocolo? A consolidação da propriedade? Não entendi essa pergunta. Eu acho que deve ser alguma coisa pelo banco, ocupação. Deve ser alguma coisa da taxa de ocupação, né? Eu estou achando que ele queria perguntar da taxa de ocupação, né? Se começa a contar 1% da consolidação ou da arrematação. Pela lei é da consolidação, mas você, na prática, o juiz ele defere a partir da arrematação, tá? A parte ali da consolidação até a arrematação, você não sucede o direito do banco, não, em geral. Embora a lei esteja escrita, o juiz normalmente, eles deferem sua taxa de ocupação depois da arrematação.
Exatamente. O Ah lá, Paulo isso aqui, ó. O valor, esse 1% é calculado em cima do valor de avaliação da Caixa? Sim, é em cima do valor de avaliação, tá? É o valor do mercado, o valor de avaliação. Pra você contestar ali o valor de avaliação, você vai ter que levantar, fazer perícia, avaliar imóvel, né? não Então, vale a pena. para chegar a um outro valor. Não vale a pena. Não vale a pena. Beleza? Melhor coisa é fazer, já usar os dados que tem lá no processo, que a gente só quer se ressarcir porque o cara tá causando. Porque se o cara fizesse acordo com a gente deixaria o dinheiro todinho pra ele. A gente não ia preocupar com isso. É isso aí. Para fechar, Marcelo, eu vou chamar alguém aqui que pediu para entrar. Deixa eu ver se alguém quer entrar com a gente aqui, ó. O Heraldo pediu Bora. para entrar aqui. Quem quiser participar com a gente aqui, eu vou chamar uma pessoa para a gente fechar essa live aqui hoje, tá? Só clicar no maisinho na câmerazinha aí, ó. Tem um maisinho aí. Clica e eu vou chamar para entrar com a gente aqui ao vivo. Deixa eu ver o Davi, o Diogo. Quem quiser participar, só clicar na câmerazinha aí, no maisinho. O Vini tá na área aí. Entra aí, Vini. Conta um pouquinho da sua jornada aí. Ó, entrou Deixa eu ver quem entrou. O Diogo. Fala, Diogo. Acho que tá ruim a internet dele. O dele que tá rodando aí, né? É. Tá pensando aqui. Ó, o Paulo Costa tá na área também. Deixa eu aceitar o Paulo Costa aqui, peraí. Engraçado, não tá dando pra aceitar o Paulo aqui. Deixa eu tirar o Diogo. Deixa eu aceitar, chamar o Paulo Costa aqui. Deixa eu chamar aqui. Pá. Uai. O Vini tá O falando botão não aqui tá que ele habilitado. arrematou uma casa com um ocupante que era matador de aluguel de facção. Eles fizeram um acordo e ele saiu no prazo combinado. Bandido honesto. Quem? O Vinícius Espósito, ele escreveu aqui. Olha lá, o grande Paulo. Fala, pessoal. Fala, Paulo, beleza? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês? Semana que vem você tá aqui, Paulo, com a gente? Sexta de manhã estamos chegando aí, eu, Thiago e Raul, no Expresso. Muito bom, cara. Sensacional. Vai ser. Estamos preparando com muito carinho e vai ser bem legal. Assim, a dinâmica da imersão está sendo preparada para ser bem mão na massa mesmo. Valorizar o tempo que vocês estão vindo aqui, obviamente, nós vamos ficar 2 dias inteiros, né? Então, a gente quer fazer uma coisa bem mão na massa mesmo, acho que vai ser bem legal. Que bom que vocês vão vir, viu? Sim, estamos a caminho. Infelizmente, obrigado pela não vai confiança conseguir sempre. chegar, porque ficou longe para ele, ficou pesado. A gente até citou, o Maurício, que também é nosso sócio, né? Falou, a gente rateia a despesa por 4, você vem também. Só que é aniversário da esposa dele, aí a gente tem que priorizar, né? A gente tem que respeitar. Né? Aí eu falei, não, então você está perdoado, vai no próximo. Aí o próximo é em São Paulo, né, Marcelo? A gente vai definir ainda, não tá definido. Eu quero saber quando a gente vai trazer para Brasília. Brasília tem muitos matando já tá nos planos, já tá nos planos. Brasília, Porto Alegre, mas as primeiras vão ser BH e São Paulo mesmo. Exatamente. Do lado, é muito bom. Mas aqui, que história é essa aí na sua primeira arrematação, você foi ameaçado? Conta essa história aí. Cara, essa foi uma das primeiras. Primeira que eu participei com o Thiago, que é meu sócio até hoje. Ele cometeu um vacilo, coisa de principiante. Na hora que ele cadastrou o e-mail dele, ou aliás, que ele foi cadastrar o nickname dele no leilão, ele botou o e-mail dele. E aí veio uma ameaça. O cara veio falando assim, olha, o imóvel é meu, eu não vou sair, eu deixei de pagar porque estava preso. Ninguém entra aqui não, né? Aí eu formulei a resposta, né? E o Thiago mandou, falou, meu amigo, na verdade o imóvel é do banco. Eu expliquei, né? 2 parágrafos lá o que era. Falou, e de qualquer jeito alguém, não, a gente não tinha arrematado ainda, alguém vai arrematar. Se for eu vou usar dos meios, né? Vou tentar negociar com o senhor, ou de todos os meios legais disponíveis. Inclusive registrar um crime de ameaça. Aí o cara, não estou ameaçando ninguém, não. Como não tá? Aí ficou por aí, eu lembro que o Pierre até postou isso, né? Eu mandei pro Pierre lá o print da tela, o Pierre fez até uma postagem sobre isso. Aí ficou nessa, mas acabou que estourou lá, saiu da nossa viabilidade, a gente não pegou, não chegou a pagar para ver, mas por causa do financeiro, que é o mais importante na história, né? Com certeza. Sensacional. Não, irmão. É igual o Vitor esses dias, né? O cara mandou. Agora até com maneira esses golpes, né? O cara falar que tem um processo seu. Olha, tem um processo seu, sai um dinheiro, não sei o que tal, entra em contato comigo. Igual o Vitor mandou só assim. Também tô trancado, irmão. O cara, meu irmão, desculpa aí, não sei o que tal. Foi engraçado essa.
Foi engraçado, né? Minha mãe Mas recebeu uma ação contra o BRB. No mesmo dia tinha um advogado procurando ela, gente. O golpe tá aí, assim, né, de uma maneira acelerada. Coisa doida. tá complicado. No mesmo dia. Paulo, e como é que você tá de arrematação e assessoria? Tá caminhando. A gente, eu estava até falando, Renan, recentemente com a Marcela, lá na nossa aula, né? A gente tinha aquela visão assim, a assessoria para quando a gente não estiver arrematando. Só que que eu cheguei à conclusão é o seguinte: o meu capital ele sempre vai ser limitado. Graças a Deus ele está crescendo, mas ele tem um limite. Então eu sempre tenho esse bloqueio, né? Então você tem um teto, né? Ele não vai multiplicar de uma maneira assustadora de um ano para o outro e tal. Agora, uma coisa que é perene, que pode estar ali todo mês, né, com frequência, é a assessoria. Né? Eu acho que então é um enfoque, é um dinheiro novo que entra, é alguém que você está ajudando, o arrematante, né? Alguém, às vezes, que está aqui, está no nosso universo, por exemplo, quando é cliente Smart. É alguém que está no nosso universo com menos experiência, que vai estar bem assessorado, né? Porque ele está acompanhado de um tubarão, e está acompanhado por um assessor treinado pela Marcela. Então, em qualquer situação, ele está bem calçado. E a gente também está recebendo uma receita, digamos, recorrente, né? Com mais frequência. Exato. Então, eu acho que são duas coisas que trabalham muito bem juntas. As arrematações vão indo, a gente acabou de... aliás, meus sócios me criaram um problema. A gente arrematou agora, esse mês, um lote financiado. Aí eu, não, qual é a intenção? Vamos negociar, como a gente já negociou outros dois, para construção. O Thiago, antes da gente pagar, aliás, antes de chegar e fechar o contrato de financiamento, o Thiago vendeu o lote. O resultado, a gente teve que arrumar dinheiro de onde não tinha para pagar para quitar o lote para poder fazer o negócio. Senão o negócio ia perder. Eu falei, pô, o outro levou 10 meses, agora em menos de um você fechou, cara. Na verdade, botou a gente. Um bom problema que ele arrumou pra gente, né? Mas eu falei, porra, me deixou totalmente sem, sabe, raspando os cofrinhos, mas tá certo. É do jogo. Virou o jogo, né? Então, e esse aí deu ROI de quanto? Esse vai dar mais de 100%. Esse vai dar mais de 100%. 100% de ROI, é sensacional. Nesse caso, a gente arrematou o imóvel por 210, aí tem mais ali as despesas, 230, 240 mil, e a gente vai receber 4 unidades. Cada unidade líquida dá pelo menos 140 mil. Entendeu? Então, quer dizer, a gente está falando aí de 280... Quanto? Vocês receberam em permuta, né? Recebemos 560 mil. Né? E aí, só que é isso, um prazo de 1 ano para construção, né? O cara vai nos entregar isso já assim. Os imóveis lá na região são imóveis populares, 2 andares, Águas Lindas de Goiás. São para 2. Ó, outra fera. Ó, o Vini aí, ó. Meu parceirão também. São imóveis de 2 quartos, Minha Casa Minha Vida, né? Que o cara faz. As avaliações têm sido aí na faixa de 190, 210 mil reais na região. Então, quer dizer, líquido, a gente já está contando com 140 mil por unidade. Então, vai ser um baita negócio. Mas um doce problema, né? Tivemos que arrumar dinheiro de onde não tinha agora as pressas. Mas deu certo, tá dando certo. Deus abençoe. É isso aí. Olha o Vini na área. Vini é outro tá voando, né, Vini? Quantas assessorias desde dezembro? 16 já, Renan. Boa noite a todos. Boa 16 noite. assessorias? Eu acho que 4 umas meses. 4 ou 5 são comigo, hein? Isso que eu ia falar. Eu entrei para validar todo o ecossistema, né? 16 em 4 meses é uma por semana, né? Se a gente for ver aí, mais ou menos. Espetacular, cara. Muito bom. E assim, Várias com o Paulo, eu sei que vocês estão ganhando dinheiro pra caramba com assessoria, não vão querer, fica com medo, falar, eles vão querer me sequestrar aqui. Mas quanto que é a sua comissão projetada aí com assessoria nesses 4 meses? Vamos Se quiser falar. falar valorizado, fala assim, ó, é mais do que tanto e menos do que tanto. É mais de 100, vamos colocar assim? É bem mais de 100. Não, é bem mais de 100, eu sei. É bem mais de 100. Não, é que tem umas 3 caixas fortes, então essa vamos deixar fora da conta. Essas caixas fortes é o que vai dar upgrade ali no negócio. Mas... Não, muito bom, cara. Mas o ecossistema, isso que o Paulo comentou, como a gente trabalha aí em conjunto, né? Os mentorados aí da Marcela, e a gente na cúpula dando todo esse suporte, avaliação, validando, né? Tudo que é feito, traz muita segurança para o investidor, né, Renan? Então, a gente consegue fechar todo o ecossistema de uma maneira que todo mundo é beneficiado, né? É um ganha-ganha para todo mundo, né? Sim. Com certeza. E a Renan, uma conta básica, né?
Se a gente fala aqui dentro do ecossistema que o mínimo de comissão que a gente cobra por operação é 20 mil reais, que é o que a gente cobra mesmo, 16 assessorias daria no mínimo 320 mil reais. Não tá falando o número, mas eu já falei. E tem umas caixas fortes aí que eu sei que tá. Mas eu ia falar só o meu, né? Eu tenho sócio, a Alessandra entrou junto aí, vários. Mas aí dá metade, pelo menos, né? Dá mais de isso aí. Marcelo, isso é um negócio legal. A gente divide, mas a gente multiplica a nossa capacidade de trabalho. Exato. Discute melhor as coisas, não falha, né? Porque assim, sempre tem alguém para cobrir os espaços, para chamar atenção para isso, para aquilo. Ou seja, é um aprendizado muito grande quando a gente está em equipe, quando está numa equipe boa, onde rola essa sinergia, né? Então, todo mundo trabalha e tal. Então, esses dias mesmo, né, Paulo? Multiplicado, né? Esses dias mesmo, o Paulo falou para mim, tem que fazer o acordo de desocupação, né? Você consegue fazer, Vini? Eu fui lá, fiz, mandei o modelo, né? Então a gente trabalha em equipe, o trabalho fica mais leve, né? O fardo é mais leve, a gente divide, soma, são várias cabeças ali ajudando a tomar mais decisões de maneira mais assertiva, né? Então escrevi ali, né? Eu sou prova que o ecossistema da assessoria tá inigualável, assim, não tem nada igual, acho que no mercado, assim. Com certeza. Sensacional. E é muito bom, né, cara? Porque no final das contas está gerando benefício, cara, para os assessores, para os investidores, porque os investidores, às vezes, é o primeiro passo que separa o cara de uma jornada de sucesso. Entendeu? E alguém tem que pegar na mão dele para dar o primeiro passo. Né? Então, assim, cara, entender, ver o jogo acontecendo, ver as coisas acontecendo, e vocês estão sendo responsáveis por isso. Né? Talvez vocês não tenham dimensão, porque é óbvio, quando vocês estão fazendo ali a assessoria, vocês querem prestar o melhor trabalho, então, olhando também o quanto vocês vão ganhar, óbvio. Isso é normal, vocês estão prestando um trabalho, né? Mas mais do que só isso, que é a transação ali que foi feita, vocês estão colocando um cara no jogo que talvez nunca entraria. Na verdade, vocês pegaram um cara e colocaram ele no jogo. Porque se não fosse o assessor, se não é o assessor, tem gente que nunca vai ter coragem de fazer, cara. Essa é a realidade. Assim, ele só vai ter coragem a primeira, e aí depois que ele vê a primeira, ele fala, cara, peraí, esse negócio aqui dá pra fazer, né? É bom, né? Dá pra fazer aqui. Eu fui aqui, o Paulo e o Vini me assessoraram aqui, saiu lá 20, 25% de ROI, né? Porque tem que tirar a parte do assessor, fica ali uns 25% pro investidor, o cara tá com 12% ainda fixa, ele sem fazer nada, leva lá 20, 25%, ele vai falar, isso aqui tem dinheiro nesse negócio, né? Então, mas quem foi responsável? Se não for assessor, esquece. Esse cara não vai fazer. Porque ele tem medo, ele sabe, a primeira arrebatação sempre é difícil, né? Então, eu acho que vocês têm um papel para muito evoluir das comissões, e obviamente isso é muito legal também, porque cria possibilidades para vocês. O Vini, por exemplo, a esposa dele acabou de sair da sociedade no consultório, no escritório de advocacia. Cara, e não tem dúvida nenhuma que sair de uma sociedade, né, deixar de ter uma renda e ver você voando aí na assessoria, dá uma qualidade para a família, né? Pô, peraí, tem aqui 2, 3 rendas, né? Tá tudo tranquilo. O Paulo a mesma coisa lá, construindo negócio de assessoria, fez as arrematações. Então, mas para além disso, do negócio que vocês construíram, vocês estão trazendo pessoas, dando oportunidade para pessoas que nunca teriam oportunidade de fazer a primeira arrematação, vocês estão sendo responsáveis por isso. Então, por isso que eu acho que o ecossistema é um sucesso absoluto, sabe? E, Renan, a gente tem exemplo prático disso. A gente tem um assessorado nosso, o Rogério, que fez caixa forte, fez tradicional com a gente e passou para os tubarões. A gente encontrou com ele no Smart Experience. Ele me perguntou o que você acha. Eu falei, Rogério, você está pegando experiência com a gente e tudo mais. Você tem capital, porque a gente sabia que ele tinha. Falei, para mim é muito mais jogo que você fique como nosso assessor. Agora, para você, né? E ele está com a disponibilidade de tempo e tudo mais, cara, às vezes é o seu momento. Aí levei ele lá, né, a gente estava no lounge da assessoria, levei ele no lounge dos tubarões que era do lado, conversou com a galera lá e se engajou. Mas, gente, isso é bênção na vida dele, é bênção na vida da gente também. O Rafa Leite, talvez algum de vocês tenha assessorado ele, o Rafael Leite. Ele pegou 7 imóveis de assessoria, foi assessorado, né? Sim. Ele foi lead lá do Lead Bank. Acho que com a Lili, deve ter pegado com vocês também. Ele pegou 7, né? Fez um investimento bom, considerável. Tá? Então foi um investimento pesado. Metade do patrimônio dele foi nessas assessorias aí. Ele rodou bem. Tá felizão, só arrematação boa, bacana. Eu vi as arrematações, só top. Qual que é o próximo passo dele? Pegou, hoje ele é tubarão. Foi na eleição dos tubarões, entrou
para os tubarões, cara, começando a animadaço, porque ele fez 7 arrematações como lead, ali, como investidor, e agora quer botar a mão na massa. Então, mas quem que deu o primeiro passo para ele? Travou ele. Os assessores. Se não tivesse o assessor, ele não teria começado, entendeu? Então isso é muito legal, né? Não, quer dizer, às vezes é alguém que fez o DZA, não destravou e precisou destravar desse empurrãozinho, ou desse caminhar junto, né? Que eu acho que a assessoria é isso. É um caminhar junto para ele andar e tomar coragem e ir adiante. E tem outros também que o cara tá nessa situação e que já tá assim, ó, pô, a gente tem que fechar essa operação aí, porque eu, né, já sinalizando que a Marcela fala. O cara nunca fala o dinheiro que ele tem, né? Ele tem X tanto, tal. Depois ele vai vendo o seu trabalho. Ele, Paulo, a gente tem que fechar essa operação aí, vamos fazer outra, mas vamos ganhar dinheiro de verdade. Pô, se o cara não vai ganhar dinheiro de verdade, é que ele vai colocar mais dinheiro na mesa, né? Hein, Renan? Essa semana a gente fechou uma, o Tatá tá ali, eu com o Tatá, com o Alexander, e foi a 4ª assessoria que ele fez, já fez com a Lili e tudo, e ele falou, cara, eu não quero sair disso aqui. Então a gente resolve um problema da pessoa que às vezes não tem tempo, né? Uhum. E ela sabe que o leilão é bom, é rentável, já consumiu algum produto, e ele falou, cara, pra mim tá bom, traz mais imóvel que eu quero só ser assessorado por vocês. Então a gente resolve mais um problema dentro da comunidade, né, dentro do ecossistema, daquela pessoa que ou porque não tem tempo ou não tem segurança, a gente vai trazer essa segurança com uma rentabilidade muito maior que ele teria em qualquer outra aplicação. Exato. Né? Uhum. Certeza. É isso aí, ó. Tudo isso aí que nós estamos falando aqui, o Vini, o Paulo, a Marcela, nós vamos falar na imersão. Digita imersão aqui, garanta sua vaga 17, 18, as últimas vagas, está acabando, para estar conosco aqui. O Paulo, inclusive, vai estar aqui. Você vem, Vini? Não vou conseguir dessa vez, Renan. Vou na próxima, certeza. Não. Na próxima eu vou estar lá. Você vem. O Paulo vai estar aqui com a gente. Semana que vem, 17, 18, mão na massa, construindo um negócio de assessoria do zero. E quem sabe já saindo com a primeira assessoria lá no evento, tá? O checão, vocês vão sair com o primeiro checão lá no evento. Beleza? Fechou? Galera, obrigado pela participação, obrigado, Marcela, pelo caso prático. Paulo, Vinícius, aquele abraço, meu querido. Boa semana para vocês. Tamo junto aí, valeu. Tamo junto, abraço. Boa noite. Valeu.